Thiago vai dar uma aula de Fly Connection aí, porque o cara é fera nesse negócio. E mostrar na prática como procura. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o Fly Connections. Para quem não conhece, eu uso ele praticamente todos os dias, tá? Óbvio que, como eu estou no grupo de emissões, eu analiso rota, eu vejo alternativas, eu vejo o que pode ter de oportunidades. Aqui não é para ver emissões, tá? Aqui, o Flight Connections é uma ferramenta para você ver rotas, tá? Para você ver companhias aéreas, de onde para onde, qual companhia aérea voa, que rota faz tal companhia aérea, ela voa de qual lugar para qual lugar, qual dia da semana, que rotas alternativas eu posso ter. Então, é um site para você verificar rota, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas emissões, por exemplo, que eu faço e que eu mando, elas são, talvez, de uma cidade que não é a sua cidade de partida, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui prático. A Japan Airlines, que é uma das maiores companhias aéreas do mundo, ela não voa do Brasil. Ela não tem nenhum voo saindo do Brasil. Mas tem dos Estados Unidos, tem da Europa. Então, você pode, por exemplo, ir dos Estados Unidos para Tóquio, por exemplo, pela Japan Airlines. Então, você pode fazer uma emissão dos Estados Unidos para lá. E você faz depois uma emissão separada do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Ou do Brasil para a Europa e da Europa para lá. Pode ser também uma outra alternativa. Então, Flight Connections é para você enxergar e fazer uma engenharia aí da sua rota, traçar a sua estratégia de emissão, tá? Então, é uma ferramenta que, na minha opinião, é essencial para quem quer realmente saber emitir, saber como é que funcionam as companhias aéreas, quais rotas fazem. Então, ela tem informações aqui muito valiosas, muito boas, tá? A minha ferramenta é uma ferramenta paga, tá? Então, tem algumas funcionalidades aqui que vocês, na ferramenta gratuita, não possuem. Eu vou só explorar a paga, porque senão não vale a pena eu mostrar tudo para vocês que vocês talvez não tenham acesso ou não queiram ter acesso, tá? Então, o primeiro ponto eu quero saber, por exemplo, quais as rotas que tem de uma companhia aérea específica. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, American Airlines. Então, eu venho cá em companhia aérea e coloco American Airlines. Eu vou filtrar American Airlines. Quando eu filtro, ele já vai me dar todas as rotas que a American Airlines tem, ó. Ele já vai me mostrar as rotas que a American Airlines possui aqui ao redor do mundo, tá? Eu quero saber, saindo de São Paulo, de Guarulhos. Então, se eu clicar aqui em Guarulhos, ele vai me trazer aqui, ó, a origem, o D. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A partir do momento que ele me colocou o D e eu selecionei a companhia aérea, eu posso ver, ó, que ele tem 3 voos diretos. Esse mais escuro mostra os voos diretos, que são JFK Nova York, Miami e Dallas. Então, são os voos diretos que a American Airlines faz. Mas eu quero voar para Los Angeles. Então, eu vou colocar Los Angeles aqui, por exemplo. Aqui ele vai me dar rotas secundárias. Então, eu tenho que ir necessariamente para um destino específico, Dallas. Depois eu não selecionei. Peraí. Deixa eu selecionar Los Angeles aqui. Los Angeles. Então, ele me dá rotas que eu posso fazer, por exemplo. Ó. Eu posso via Dallas, eu posso via Miami, eu posso via Nova York. Então, ele me dá alternativas de rotas que eu posso fazer. Então, ele te dá rotas secundárias, não só rotas diretas que as companhias aéreas fazem, tá? Então, essa é uma baita pesquisa que eu faço aqui. Eu quero saber a Japan Airlines, que eu dei um exemplo agora há pouco. Ela não voa do Brasil. Então, ó, não tem nada saindo do Brasil ou da América do Sul. Ó. Então, é uma missão que você não consegue fazer saindo do Brasil. Só que você tem outras várias opções aqui, ó. Quando você vê essa linha indo para o mesmo local, significa que é o hub dela. Então, Tóquio, ó, tanto o NRT como a HND são os hubs dela. E quando você clica, você vê todos os voos diretos que ela tem, ó. Então, quando fica mais escuro, mostram os voos diretos. Então, eu quero, por exemplo, de Nova York para Tóquio. Você tem opções, ó, pela Japan Airlines. Tá? Então, você consegue ver todas as opções, ó. Todos os dias da semana. Não significa que vai ter disponibilidade, tá? Significa que tem opção de voo toda semana. Então, eu quero saber, por exemplo, de Dallas. Dallas também tem Japan Airlines. Não, eu quero saber todas as companhias aéreas que voam, por exemplo, de Guarulhos para Miami. Orlando. Vamos ver quais companhias aéreas. Só tem a Latam. Então aqui ele já te mostra qual companhia aérea faz a rota. Não quero Orlando, eu quero Buenos Aires. Ezeiza. Olha o tanto de opção que eu tenho
de São Paulo para Buenos Aires. Air Canada, Etiópia, Latam, Qatar vai voar a partir de março, agora adiou, era dezembro, agora foi para março. Swiss, Turkish e FedEx também. Então você tem todas essas opções que vão direto. Ah, não, eu quero, na verdade, em vez de Buenos Aires, eu quero Santiago. Ah, então você tem a Latam, você tem a Sky, você tem a JetSmart. Então aqui você consegue ver as opções de voo das companhias aéreas também, tá? Então você tem essa possibilidade. Então, de qualquer cidade que você queira, qualquer origem, qualquer destino, você consegue pesquisar. Então eu quero saber, vamos colocar aqui Madrid. Eu quero ir de São Paulo para Madrid. Eu tenho Europa, Ibéria e Latam. Então eu consigo ver as possibilidades aqui dessa rota que eu quero. Eu quero uma rota direta. Eu só quero ir para Madrid direto. Então você vai ter essas 3 possibilidades. Aí você tem que saber qual companhia aérea tem parceria com elas, por exemplo, para a emissão com milhas, tá? Ah, eu quero saber todas as opções da Latam para a Europa. Então eu venho na companhia aérea e coloco Latam. E aí no mapa eu consigo ver, ó, todas as opções aéreas que a Latam faz. Então a Latam faz Roma, a Latam faz Barcelona, Madrid, e Madrid por mais de um lugar aqui na América do Sul, ó. Madrid faz Santiago, faz Lima e faz São Paulo, por exemplo, tá? Então é uma possibilidade. Eu quero para Londres. Londres a Latam também faz, ó, voo direto. Então tudo que aparece assim são voos diretos que ela tem, ó. Tem voo também, ó, para Joanesburgo. Ó, a Latam vai ter voo para Joanesburgo. Então você consegue ver todas as rotas que a Latam vai fazer, tá? Então a Latam, por exemplo, tem Santiago para Melbourne. Saindo de Santiago, você pode colocar São Paulo, Santiago, Santiago, Melbourne, por exemplo, pela Latam. E você pode emitir com várias companhias aéreas também essa rota. Então é uma outra possibilidade. Ou você pode ir para Auckland também, ou você pode ir para Los Angeles, ou enfim. Você tem diversas possibilidades aqui que você pode fazer, por exemplo, com a Latam. Então vai pesquisando a companhia aérea, vai pesquisando a origem e destino que você quer, e aí você consegue ter uma dimensão. Agora, por exemplo, eu vou direto de Recife. Eu quero sair de Recife. E eu quero ir um voo direto para Los Angeles. Não tem opção. Você não tem voo direto de Recife para Los Angeles. Mas você tem, por exemplo, para Fort Lauderdale com Azul, ou você tem para Orlando com Azul também. Então você pode, por exemplo, ir de Recife para lá, para uma das 2 cidades, depois pegar um voo para Los Angeles. É uma possibilidade. Ah, eu quero ir de Recife para Portugal, para Lisboa com Azul direto. Não tem. Tem opção pela TAP. Pela TAP você pode ter opção de ir para a Europa direto com a TAP. Então, muitas vezes não vai ter o destino direto que você quer, mas você pode ter, por exemplo, destinos alternativos. Então, eu não quero ir de Recife para os Estados Unidos passando por São Paulo. Eu quero ir direto para Recife, Estados Unidos. Então, vem de Recife para Fort Lauderdale ou Orlando com Azul. Uma ótima possibilidade. Ah, mas eu quero ir para Vancouver. Pega um voo para cá, depois olha um voo para lá. Então, você consegue, talvez, quebrar uma escala aqui na viagem que você possa fazer. Entendeu? Então, aqui é uma ferramenta para você realmente pesquisar onde você pode ir, como você pode chegar. Então, mais uma vez, é uma ferramenta que eu não sei as rotas de cabeça e nem quero saber, porque são tantas possibilidades que você fica doido se você souber. Então, aqui é para realmente você saber como você consegue chegar em determinado lugar, tá? E um ponto importante também, não se prenda talvez em um lugar específico, eu sempre falo isso. Eu quero ir, por exemplo, de Salvador para a Europa. Salvador tem voo direto para Madrid, por exemplo, é a Europa. Ah, mas eu quero ir para Frankfurt. Vai de Salvador para Madrid, depois pega um voo para Frankfurt, ou pega um trem, ou qualquer outra coisa. Então, eu repito isso algumas vezes, sempre falo isso, tá, gente? Não pense sempre no destino final. Pense também em alternativas de chegar em uma região, por exemplo, e depois você chega até onde você quer. Então, muitas opções você pode deixar de ter, ou você pode perder, porque você só pensa na sua origem e no seu destino. Então, pensa um pouco diferente, pensa um pouco além disso. Pensa em emissões, em rotas que você pode fazer que possam te otimizar, por exemplo, tempo, ou otimizar talvez até dinheiro. Um voo direto, por exemplo, de Salvador para Madrid é espetacular. Então, você não precisa, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Você pode fazer um voo direto para Madrid, pela Europa, com milhas Smiles, por exemplo. Ah, você pode ir direto para Lisboa com a TAP. TAP tem parceria com a Livelo, por exemplo. Você pode emitir com a TAP. Então, pense um pouquinho em formas diferentes. Não pense sempre na sua origem e no seu destino. Tentem ver alternativas aí de emissão. Não pensem só na origem e no destino, tá?
Tem várias formas inteligentes, formas legais, formas alternativas de você fazer uma emissão para um destino que você queira. Então, eu, por exemplo, eu faço minhas emissões, na grande maioria das vezes, quebrando a viagem. Então, poxa, eu achei uma emissão muito boa de São Paulo para Miami, mas eu quero ir, por exemplo, para Chicago, um exemplo, tá? Então, se eu acho uma para Chicago ruim a emissão e acho uma para Miami boa, depois eu vejo uma emissão de Miami para Chicago, por exemplo. Ou, por exemplo, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para Copenhague, por exemplo, na Europa. Mas eu vi uma baita emissão para Paris. Então, eu vou emitir para Paris, depois eu vejo o voo interno. Geralmente tem opções muito boas de tabela fixa, ou opções também interlines, mas que tem muitas opções de voos interessantes, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, ou dentro da Europa, ou dentro da Ásia, ou dentro da Oceania. Então, tem muitas opções. Não pensem sempre na sua viagem, destino e origem final. Pensem um pouquinho em alternativas inteligentes aí, e que podem realmente gerar muito mais ganho para vocês nesse ponto. Boa. É isso, Rodrigo. Teve alguma dúvida aí? Tem. Vamos lá. Faz uma aqui que pediram, só para ilustrar, né? E a gente mostrar a Mônica perguntou assim, eu quero chegar em Bangkok pela American Airlines. Tem como, saindo do Rio? Vamos lá. Não. Primeiro, Bangkok, voando a American Airlines você não consegue, tá? Vamos ver os destinos que a American Airlines faz. Ó, a American Airlines não voa para lá, ó, tá? Então, a American Airlines voa para a Índia, voa aqui para Xangai, mas para Bangkok, a American Airlines, companhia aérea, não voa, tá? Você pode emitir com milhas American Airlines com parceiros, mas voando a American Airlines não consegue, tá? Ela não voa para lá. Boa. Aí, nesse caso, por exemplo, vamos supor que se ele fosse Xangai, ao invés de Bangkok, Xangai. Colocaria ali, aí sim você conseguiria fazer São Paulo, Estados Unidos, Xangai, certo? Isso. Aí, por exemplo, Xangai só tem a opção aqui de Dallas. Isso. Então, você teria que ir do Rio para Dallas, por exemplo, tá? E Rio para Dallas não tem voo direto. Ou então, você teria que ir de São Paulo para Dallas direto, ou Rio, São Paulo, Dallas, por exemplo. Ou Rio, Miami, Miami, Dallas. Então, você vai ter que fazer mais de uma escala aqui, tá? Então, voando American Airlines, não. Essa pesquisa no Flight Connection mostra as companhias aéreas que saem de Guarulhos são stopover? Não, o stopover ele não tem nada a ver com isso aí. O stopover, na verdade, ele é um programa que a companhia aérea oferece para que você, em uma eventual conexão que você faça, você possa desfrutar do destino ali por 2 dias, 5 dias, 9 dias, dependendo das regras que cada companhia oferece para stopover. Então, o stopover nada mais é do que um benefício que ela te dá de emitir um bilhete do seu destino da sua origem até o destino, parando na conexão e desfrutando daquela conexão por alguns dias. Tá? Isso não tem nada a ver com o Flight Connection. Flight Connection não são todas que oferecem. Mostra isso, né, Thiago? Não. E não são todos que oferecem. E dependendo da emissão também você não consegue. Se for uma companhia aérea parceira, depende muito. Só que não é tão simples, tá? O Flight Connection está disponível no Google? Só colocar Flight Connection. Normal, é uma URL. O Flight Connection ele é um site, tá? Ele é um site que você pode buscar ele, Flight Connection, ou flightconnection.com aqui, ó. É o site, ou buscar no Google também, você vai conseguir achar. O Flight Connection consegue achar voos de companhias aéreas virtuais como a Ham Air System. Vamos lá. Como é que soletra aí? HAHN Air System. Essa aqui não tem. HAHN. Não, essa não tem. Geralmente tem bastante companhia aérea aqui. Essa daqui realmente eu não aparece aqui. Dá para comprar passagem nele? Vale a pena, Thiago? Comprar passagem onde? No Flight Connection? Não, aqui é só para pesquisar rotas. Aqui não. Até tem algumas opções quando você tem aqui propagandas, mas eu uso simplesmente para pesquisar rotas. Eu não compro passagem aqui, não. Boa. Esse programa... algumas propagandas. Como essa versão é paga, ele não tem propagandas, tá? Mas ele costuma ter muita propaganda, que aparece propaganda o tempo inteiro na versão gratuita. Mas não compro passagem por aqui, não. É só para verificar a rota. Esse programa é válido para passagens nacionais? Nacionais, qualquer uma. Qualquer rota. Ó. Eu quero de Recife
para onde? A Recife vai te dar todas as rotas aqui, ó. Ele tem... um ponto que eu acabei esquecendo de comentar. Tem as legendas, né? Azul, amarelo e vermelho. Azul é que tem mais de 30 destinos diretos, então tem muita rota. Amarela, 10 destinos diretos. E a vermelha, menos um pouco. Então, a azul tem muito voo, a amarela, médio, e a vermelha tem menos, tá? Tem menos opções. Então, aqui, ó, Recife eu quero ir para Manaus. Quais opções eu tenho? Tem opção pela azul. Eu quero de Recife para Rio de Janeiro. Eu também vou pela azul. É que voos diretos, né? Recife, Brasília. Tem azul, Gol e Latam. Então, você tem opções de voos nacionais também. Quanto custa a versão paga? Eu não lembro. Tem uma versão que acho que, se eu não me engano, ela é vitalícia. Se eu não me engano, é algo em torno de 20, 30 dólares por 100 dólares por ano. Eu não lembro, tá? Tem um tempo que eu já fiz, eu não lembro valores aqui agora. Mas, assim, de verdade, não precisa, tá? Eu só tenho porque, como eu faço muita emissão, eu tô no grupo de emissões, eu preciso talvez pesquisar coisas diferentes, como, por exemplo, classe. Eu quero saber, essa aqui é uma parte, por exemplo, paga. Eu quero saber todas as rotas de primeira classe no mundo, para pesquisar a passagem de primeira classe. Então, eu tenho ela e consigo fazer esse tipo de pesquisa na paga. Mas, assim, não é algo que faça tanta diferença para quem pesquisa passagem do dia a dia, tá? Isso aqui, realmente, para mim, é importante porque eu realmente faço muitas pesquisas. Então, eu uso bastante para ter alternativas, para ter algumas buscas diferentes, tá? Mas não é algo que eu acho que precise, tá? De verdade. Eu usava a versão gratuita até pouco tempo atrás e sempre me satisfez tranquilamente. A Soraya colocou aqui, para ajudar a gente, ela colocou vitalícia, acho que é 120 dólares e mensal 2,99 dólares. Ali no canto superior direito tem a opção mapa completo. O que acontece se clicar ali? Ele só vai expandir. Boa. Faz. Como saber quais companhias aéreas são parceiras dos programas de milhas? Aí cada uma delas tem as suas parcerias, precisa entrar e ver como funciona cada uma delas, né? Em cada site das companhias aéreas você consegue ver, geralmente aparece companhias parceiras, etc. Então tem que saber. Algumas companhias aéreas a gente já tem matéria sobre elas, então fica mais fácil de você visualizar no nosso site, mas algumas é pesquisando direto no site do programa de milhas mesmo. Ou fazendo até busca direta no site, pode ser também uma alternativa. Dá para pesquisar voos de mais de uma companhia de uma vez pelo Fly Connection? Tipo, Guarulhos, HND qual que é? Ou HND é Tóquio. Via American Airlines e Japan, por exemplo, você tem que fazer uma de cada vez, né? Ou dá para fazer as duas? Não, por exemplo, HND para JFK, eu tenho a opção da ANA ou da Japan Airlines, por exemplo. HND para Atlanta, eu tenho a opção da Delta. HND para São Francisco, eu tenho ANA, Japan Airlines e United. Então, você consegue ver as companhias aéreas pela rota que você fizer, tá? Então, NRT, eu quero NRT em vez de HND. Eu tenho United, Japan Airlines e ANA. Você consegue ter aqui as opções, United e Alaska. Enfim, você vai vendo as opções que você tem aqui de acordo com a rota que você for traçando. É possível buscar todos os voos do Brasil para um determinado país? Não. Só aí você tem que... a companhia aérea, né? Você tem que clicar companhia aérea. Pode ser, por exemplo, Latam. Você consegue ver aqui a Latam, por exemplo, ó. Aí você vai ter clicando na cidade para saber se ela voa ou não, para algum determinado destino, mas país não. Você consegue ver por aeroporto. Dá para pesquisar por companhia aérea sem pagar o Fly Connection? Dá. Companhia aérea é gratuito, tá? O de para também, então aeroporto, origem, destino e companhia aérea. Essas informações são gratuitas. Essas são as que eu fiz aqui. A maioria das pesquisas aqui eu fiz só com essa informação, que eu acho que é relevante, tá? O resto eu acho que é mais para quem conhece. Então, eu quero uma aeronave específica aqui. Eu quero pesquisar um Airbus A320. Aí é muito específico, aí para quem gosta de realmente saber especificamente, mas não é que precisa não, tá? Eu acho que a versão gratuita atende perfeitamente. Gente, a gente não vai ficar mostrando os voos para determinados lugares, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês. Aí depois, vocês entendendo isso, obviamente, vocês pesquisem aí, brinquem do jeito que quiserem. O importante do Fly Connection é que você consegue, com aquela companhia aérea, desenhar a rota. Então, de novo, vamos lá.
Você tem um programa, vamos citar aqui, Smiles. Você tem um programa da Smiles, você sabe que a Smiles tem uma aliança com a American Airlines para as suas emissões. Você quer viajar para algum destino nos Estados Unidos ou na Europa usando a American Airlines, né? Então, ou Ásia, por exemplo, usando uma rota sendo Estados Unidos e American Airlines. Então, o Fly Connection, ele permite que você, antes de sair pesquisando na companhia aérea, você saiba quais são as rotas, quais são as suas possibilidades, quais são as suas alternativas, para aí sim, depois de ter isso desenhado, de ter isso mapeado, você buscar na American Airlines, né? na companhia aérea. Na aula de tabela fixa da Latam, foi muito bacana, porque a gente teve uma sessão forte de Fly Connection antes de entrar na prática da emissão da Latam, e aí tudo ficou muito claro. Então, assim, aqui a gente está dando Fly Connection para vocês, para que vocês tenham acesso a essa ferramenta, e que na hora que vocês entrem e vejam esse monte de bolinha, não se assustem. Porque o que a gente quer aqui é que vocês pratiquem esse site, que vocês entrem lá, que vocês tentem, que vocês consigam, de alguma forma, se familiarizar com isso, porque isso vai ajudar demais numa futura emissão, né? Mas no tabela fixa tá sensacional, porque a gente vem num Fly Connection e depois a gente vai para emissão. E aí, quando a gente vai para emissão, tem algumas rotas, por exemplo, que nem eu tive em maio agora nos Estados Unidos. A rota São Paulo-Atlanta, eu não tinha. Tava inválida, assim, eu não tinha passagem para lá. Mas eu tinha uma passagem, por exemplo, para um aeroporto próximo. Então, na hora que eu fiz essa minha emissão para o aeroporto próximo, não tendo como destino final Atlanta, eu consegui emitir minha passagem via milhas. Então, esse tipo de pulo do gato, esse tipo de caminhos é o que a gente procura passar. O Fly Connection, ele vai ajudar demais vocês, mas não pode se assustar com ele, tem que testar, tem que usar para que vocês consigam entender a operação.